apresentar um pouquinho do nosso projeto do ADAP da ABC Paulista. Então, olá, boa tarde a todos. Eu sou a Edna. Aqui a gente também tem uma nova membro do projeto, ela entrou um pouquinho depois, e a gente tem a Emanuele acompanhando aqui a gente também. Eu vou apresentar um pouquinho do nosso projeto do ADAP da ABC Paulista, texto de mudanças climáticas. E hoje a gente está falando mais, alterando um pouquinho o termo para emergência climática, né? A gente fala muito de mudanças climáticas, a gente fica com a perspectiva de algo que está no futuro. Quando a gente fala de emergência climática, a gente já fala de situações que estão acontecendo agora, né? Então, como os eventos de grandes chuvas, grandes enchentes. E aí, dentro desse contexto, a necessidade que a gente tem de adaptação das cidades aos impactos de eventos extremos. No caso aqui, localizado no ABC Paulista. O objetivo geral do nosso projeto é construir, avaliar e divulgar as novas percepções da emergência climática através de uma lente climática. E aqui, para hoje, a gente trouxe o objetivo da elaboração e divulgação dos boletins hidrometeorológicos, que é uma das atividades que a gente tem no nosso projeto. Então, aqui para a apresentação, a gente vai falar da elaboração e divulgação dos boletins hidrometeorológicos. Aqui é a metodologia que a gente tem para a construção desses boletins. Então, como é que funciona? A gente diariamente está monitorando, através de imagens de satélite, imagens de radar, quais são os sistemas atmosféricos atuantes que a gente tem que podem influenciar aqui no ABC Paulista. Então, aqui tem algumas imagens dos boletins que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. E aí a gente já sabe mais ou menos em quais dias pode ter algum evento para a gente ficar um pouco atento, né? A gente vai ter a precisão se o evento vai ser mais extremo ou não, quando está muito perto de acontecer, ali uma horinha de antecedência, através de imagens de radar. Então, a gente está sempre atento a esses sistemas através de imagens de satélite e radar. E a gente também tem a parte tecnológica das estações meteorológicas. Então, nós temos as estações meteorológicas da UFABC, que tem aqui em São Bernardo, no campus de Santo André, e também na Defesa Civil de Ribeirão Pires, que a gente consegue coletar dados, né, de radiação solar, de vento, de chuva, e a gente complementa esses dados também com pluviômetros aí municipais ou dos CEMADEIROS. E aí a gente tem equipe aqui que vai, né, trabalhar na tabulação e organização desses dados, cruzar ali com os sistemas atuantes, com imagem de monitoramento das prefeituras aqui do Grande ABC, então monitoramento de rios, e aí a gente vai trazer um informativo aqui do evento. Vai mostrar aqui, né, aqui é uma imagem de radar, por exemplo, qual foi o sistema atmosférico atuante e quais foram os volumes e os principais impactos registrados. Aqui, deixa eu só já deixar ele completo, aqui é um resumo de todos os produtos, todas as atividades que a gente tem, né? A gente está falando aqui dos boletins hidrogeometeorológicos, mas a gente tem também boletins climatológicos, que eles são feitos uma vez ao mês, aí eu tudo que aconteceu o mês todo, as médias do que aconteceu no mês, esse mês foi mais quente, esse mês foi mais frio. A gente tem aviso informativo meteorológico, que são eventos que têm menos impacto, por exemplo, uma onda de frio, uma onda de calor, que é diferente de um grande evento de chuva, por exemplo, que tem transbordamento, deslizamento. Então é um resuminho mais simples. A gente tem atividades de visitas monitoradas, né, tanto aos nossos laboratórios que participam do projeto, Defesa Civil, que são parceiras do projeto, e as próprias estações meteorológicas que a gente tem aqui nos campos da UFABC, e a gente tem a parte de divulgação de todo esse trabalho nas nossas mídias. Então, só para focar aqui no nosso produto, que é o foco aqui da apresentação de hoje, a gente trouxe 2 boletins hidrometeorológicos para a gente dar uma olhada em como que é esse produto que a gente traz. Então, lá no dia 31 de março, né, que é o fim das águas de março do Xandu-Verão, a gente teve um evento de chuva, e quem estava em Santo André com certeza lembra, né? Quem estava na Federal da ABC saiu, quem não estava não chegou. Então, foi algo que aconteceu assim, a chuva começou umas 2h20, e vamos supor, 2h40 o rio já estava transbordado. E aí a gente reuniu aqui as informações que a gente tinha de interferência, e a gente trouxe aqui alguns registros, né? Então, aqui em cima, a gente tem as curvas de costa dos rios. E quanto tempo levou aqui para encher. Então, aqui eu tenho um intervalo de 5 em 5 minutos, né? Quanto tempo levou para ele extravasar. O extravasamento, o nível de emergência já é aqui nessa linha mais rosinha. Né? Então, a gente vê que tem um extravasamento muito rápido. E aqui a gente tem os gráficos de precipitação. A gente tem 3 municípios aqui. A gente tem São Bernardo, que a gente teve um acumulado de 77 milímetros, por isso no intervalo de no máximo de 1 hora. Tem aqui Santo André e tem
Mauá. Né? Então, Santo André foi 100 milímetros e Mauá foi 117, tá borradinho, mas acho que foi 117 milímetros. Então, assim, São Bernardo choveu bem, mas não choveu tanto quanto Santo André e Mauá. E aí, aqui a gente consegue responder a questão, por que o rio transbordou tão rápido? Então, vamos supor, em Santo André começou a chover umas 2h20. Em Mauá começou a chover 1h40. Em Mauá choveu mais. Então, quando começou a chover em Santo André, o rio já estava no limite. Então, choveu assim, provavelmente o rio já ia transbordar quase que sem chuva em Santo André. Então, geralmente, essa condição que é necessária para a gente ter o extravasamento do rio Tamanduateí na altura ali da universidade. A gente precisa que chova na cabeceira, que fica em Mauá, e depois chova aqui também. Então, foi isso que aconteceu no dia 31. E aí, aqui a gente tem as imagens, né, das câmeras de monitoramento do Semasa, que mostra aqui que a gente não conseguia saber o que era rio e o que era avenida. E aí, o diferencial desse evento é que ele aconteceu muito rápido, né? E aqui foi uma outra situação atípica que a gente teve, que foi uma chuva forte, quase no fim de abril, que é algo que a gente, eu no tempo de UFABC, aí uns 15 anos, eu não via, né? E o diferencial dessa chuva é que, diferente da anterior, que choveu em Mauá e Santo André, essa aqui pegou o ABC inteiro. Então, aqui é o volume de chuva no ABC inteiro. Então, foi um lugar que a gente teve alagamento em São Bernardo, teve em Mauá, teve em Diadema. E aqui a gente trouxe um perfil de monitoramento que faz parte, né, do nosso projeto, que é a parte de suscetibilidade geotécnica do Semadem, que ele vai monitorando a umidade do solo. Então, eu não sei se vai lembrar, vocês podem olhar um pouquinho o nosso boletim climático de abril, ele vai mostrar que a gente teve uma chuva acima da média em abril. Então, essa foi uma chuva intensa. A gente teve uma chuva intensa em março e seguiu chovendo. Não na mesma intensidade, mas a gente teve um abril bastante úmido. Então, quando teve esse evento, aqui no dia 19/4, a gente já tinha teores de umidade no solo bem altos. Então, a gente teve o quê? Risco de deslizamento, e os deslizamentos realmente aconteceram. Então, a gente teve registro de deslizamento de terra em Mauá. Então, nesse boletim, a gente também reuniu, né, todos esses informes de quais foram os impactos, né? E aqui, de novo, né, os gráficos de extravasamento do rio, mas eles não ficaram cheios por tanto tempo. Eles desceram um pouco mais rápido do que na chuva do dia 31. Aqui a parte que a gente tem das divulgações mais simplificadas, que eu comentei. Está bem no finalzinho, pode ficar tranquila. Então, aqui são os mais simples. Então, ondas de frio, quais foram as temperaturas que a gente registrou, incluindo aqui as nossas estações hidrometeorológicas que a gente tem na universidade. Qual que é o resumo do que a gente pode esperar para o clima em maio, se vai ter na temperatura chuva acima ou abaixo da média. Rajada de vento, que a gente teve, né, acho que 2 semanas de alerta de rajada de vento, semana passada teve ventos bem fortes, então a gente traz todos esses informes dentro das nossas redes sociais, né? Basicamente no Instagram a gente tem um site de divulgação também. Então aqui tem um ilustativo do nosso site, a gente divulga as nossas visitas, todos os boletins climáticos e hidrometeorológicos estão lá também. A gente já teve a realização de uma visita que a gente chamou a sociedade civil, e as prefeituras têm participado bastante. Então, teve a Defesa Civil de Santo André, a de Rio Grande da Serra, veio a de Ribeirão Pires, é super participativa. Inclusive, a Prefeitura de Santo André divulga todos os nossos boletins climáticos no site da Defesa Civil deles. E aí, aqui, para fechar as nossas considerações finais em relação ao nosso projeto, a gente destaca a nossa abordagem multidisciplinar, a gente tem ali uma interface com a parte de geotecnia, né, geologia, para tratar dessas partes de deslizamento de terra, em conjunto ali com os eventos climáticos. A questão do foco nos eventos extremos, né, com destaque aqui para os movimentos de massa, porque eles são intrinsecamente relacionados com a chuva, né, então a gente precisa de um acumulado, precisa do solo ser super suscetível, e ter aí a chuva intensa. A gente tem a parte de integração de saberes entre universidade e comunidade, como eu disse. As defesas civis participam muito com a gente, fornecendo informação, olhando os nossos boletins, participando e organizando as visitas. A parte dos boletins informativos, que eles podem funcionar como instrumento de extensão e aproximação, né, da gente com a sociedade civil. A gente também está tentando preparar um conteúdo para o público mais leigo também. Né? A parte de consciência climática, que a gente vai adquirindo através dessa divulgação. E a parte em si, né, que é o nome do nosso projeto, que é a adaptação e incentivo, que é dar um incentivo informativo para a adaptação. E aí aqui as referências que a gente usou, mas está só na parte de contextualização do projeto. E a gente deixa aqui um convite para a nossa próxima visita, que vai ser no Centro de Resiliência às Emergências da Defesa Civil de Santo André.
Então, essa visita vai permitir que a gente conheça ali como que é o dia a dia deles, como que eles preparam esses alertas, como que eles monitoram a chuva no dia a dia. E sigam a nossa página do Instagram, gente. Obrigada.